Olá pessoal, Rodrigo novamente com vocês, dando prosseguimento à nossa série de vídeos com a parte gráfica do R, né? Então, primeira coisa eu vou pedir desculpa para vocês, é que hoje estou com a voz um pouquinho ruim, tá? Estou um pouquinho rouco, mas mesmo assim resolvi gravar esse vídeo aqui para vocês para não deixar um dia sem postar nada, tá bem? Bom, vamos falar hoje sobre o gráfico de dispersão, tá bem? Então botei aqui uma leve descrição sobre o que é esse tipo de gráfico, né? Então os gráficos de dispersão são representações de duas variáveis que são organizadas em um gráfico, para observar o padrão de relacionamento entre as mesmas. É um método gráfico que permite verificar a existência ou não de relação entre duas variáveis de natureza quantitativa, tá bem? Então esse tipo de gráfico aqui é bastante utilizado para quem busca relações entre variáveis, tá? Eu vou carregar um conjunto aqui, o woman, tá? Deixa eu mostrar para vocês que a gente vai começar a utilizar ele, tá? Então aqui tem uma série de um conjunto de dados, né? Que tem a altura e o peso de mulheres, tá? Então, se não me engano, aqui são 15 instâncias, tá? Com dois atributos, tá bem? A primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou utilizar o comando core, tá? E vou passar o woman, cifrão, altura e peso para buscar a correlação, tá? Core serve para buscar a correlação entre essas variáveis, só para mostrar para vocês, tá? Então aqui resultou aqui a correlação, então tem 0.9954. Então tem uma correlação positiva, né? Forte e positiva, tá? Não vou entrar no mérito sobre correlação agora, porque vai ficar lá para a parte a playlist de parte avançada, tá? Que a gente vai ver alguns algoritmos de regressão linear, simples e múltipla, tá? Aí eu vou falar um pouquinho mais sobre a correlação, mas quem quiser pode dar uma olhada, tá? Então, para mim utilizar um gráfico de regressão, basta utilizar plot, tá? E aí eu passo os parâmetros que eu quero. No caso aqui eu estou passando o Woman Rate, tá? E o Woman White, tá? São os dois parâmetros que eu tenho. Eu passo o nome do meu gráfico, então relação entre altura, peso e altura. No X eu tenho o peso e no Y eu tenho a altura. Vou dar um Ctrl Enter aqui, vou executar e aqui está o nosso gráfico, tá? Então tem um gráfico de dispersão aqui, tá? Então aqui está a altura e aqui está o peso, tá? Então a gente pode ver que tem uma correlação boa mesmo, né? Esses pontos aqui estão quase formando uma reta, tá? E quanto maior a altura, maior o peso. A gente pode ver, conforme a altura sobe, o peso sobe também. Então, quando uma variável cresce, a outra cresce também, por isso que ela é positiva, tá? Por isso que deu 0.99 aqui, tá? Bom, a gente pode colocar uma reta, tá? Então, uma reta você tem algumas formas de colocar. Eu já preferi colocar diretamente dentro do parâmetro do plot aqui, tá? Então, depois de altura, eu passo mais um parâmetro que é abline, tá? Ele vai receber dois parâmetros, tá? Aqui dentro. O que eu estou passando? Eu estou passando LM, tá? Que é para me gerar a linha. E dentro do LM vai a relação que eu quero, tá? Aqui dentro eu estou colocando rate e write, tá? E aqui dentro, tá? Eu estou passando a mesma relação, tá bem, pessoal? Então, se vocês olharem aqui, só que aqui é uma em função da outra, tá? Por isso que tem esse tiozinho aqui, tá bem? Então, uma variável, tá, é explicada pela outra, tá? E o segundo parâmetro é a cor. Então, eu estou passando col igual a 2, tá? Se não me engano, vai ficar vermelho, alguma coisa desse tipo. Tá? Então, dou um Ctrl Enter aqui e gera a linha aqui pra gente. E aí fica melhor a observação dos pontos, né? Por isso que eu disse que os pontos estavam quase formando uma reta, tá?
Então aqui a gente pode ver que teve alguns pontos que ficaram bem no centro da reta, né? Alguns ficaram mais para cima, outros mais para baixo, mas todos não teve muita dispersão da reta, né? Então ficou, digamos, bem próximo do que era esperado, tá? Além disso, isso aqui a gente já trabalhou nos outros tipos de gráfico, a gente pode alterar o tipo, né, do ícone, do caractere ali do nosso gráfico. Então vou alterar o PCH para 17. Se eu alterar para 17, então agora não é mais a bolinha aquela vazada, agora é triângulo fechado, tá? Há uma série de caracteres que vocês podem utilizar. Então dá um help aqui no tipo de caractere, tá? Que é o PCH, que vocês vão ver os tipos que tem, tá bem? Além disso, eu posso mudar a largura da linha. Então deixa eu carregar o nosso último gráfico aqui, tá? Eu posso mudar a largura da linha dos caracteres, tá? Então como que eu faço, tá? Eu uso esse parâmetro aqui, ó, LWD igual a 3, tá? O número é vocês que escolhem, tá? Eu coloquei 3 porque senão vai ficar uma linha muito um, com uma espessura muito grande, tá? E também alterei a cor desse caractere, eu coloquei azul, tá? Então vou dar um Ctrl Enter aqui, olha só, ele ficou com mais marcado, né? Aumentou a espessura da linha desses caracteres que tem aqui e ficou com a corzinha azul, tá? Vários daqueles parâmetros que a gente já trabalhou em outros gráficos vocês podem utilizar aqui também, tá? Eu posso mudar os valores dos eixos, tá? Então aqui vocês podem ver que ele começa um pouquinho antes do 58, né? Mas ele a reta mesmo começa em 58 e vai até 72, passando um pouquinho de 72. E aqui começa um pouquinho abaixo de 120 e vai um pouquinho mais de 160 no Y, tá? Como que eu posso alterar isso, tá? Eu uso dois parâmetros aqui. X' igual a range e aí o valor que vocês querem. Então eu quero no X eu quero de 50 até 80 e no Y, Y'lim, tá? Igual a range de 120 a 180, tá? Vou dar um Ctrl Enter aqui. Já mudou o gráfico, né? Ficou mais espaçado esses valores aqui, tá? Então vocês podem fazer a alteração uh, das medidas aqui, tá? Do gráfico de vocês, no eixo X e no eixo Y. Eu vou carregar outro conjunto aqui, que é Origin, tá? Esse conjunto aqui tem tipos de árvores, né? Então tem árvore 1, árvore 2, árvore 3. Aqui tem a idade da árvore e aqui a circunferência, tá? Então aqui tem uma relação entre a idade da árvore e a circunferência. A gente pode procurar por cor também, mas aí eu vou deixar para vocês verem qual é a correlação, tá? Eu só vou dar um plot aqui na idade e na circunferência. Então, origem, cifrão, idade, vírgula, origem, cifrão, circunferência, tá? Então tá aqui o nosso conjunto aqui, tá? Nosso conjunto de dispersão. Se vocês olharem bem, podem ver que tem pontos aqui que eles ficaram um em cima do outro, né? Ficaram marcados, tá? A gente vai ver como trabalhar com esse tipo de informação depois, tá? Eu vou dar mais um plot aqui para dar uma ajeitada e marcando a linha também, tá? Então dei aqui, marquei a linha. Como a gente está trabalhando com árvore, resolvi deixar verde, tá? Então aqui está a nossa linha aqui de regressão, né? E para a gente observar a correlação desses dados aqui, desse conjunto. O que eu posso fazer também, tá? Eu vou mudar esses caracteres aqui, tá? Então eu estou passando aqui a idade e a circunferência. Eu vou marcar de vermelho, vou colocar a linha eu vou deixar a col 3, que é o que a gente está usando. Vou mudar aqui o
o que está escrito no eixo Y e no eixo X, então idade em dias, circunferência em milímetros, tá? E o título também, que eu vou colocar dispersão entre idade e circunferência. E vou alterar o tipo de caractere, vou colocar 20. Então vou dar um Ctrl Enter aqui. Então mudou. Tá? Agora já ficou um pouquinho problemático, porque como a gente viu, tinha valores que ficaram sobrepostos. Se vocês olharem aqui, aqui são dois pontos, ó, ficou um sobreposto ao outro. Tá? E como eles estão coloridos, pode ficar difícil a visualização. Então vocês podem olhar assim e não enxergar que tem dois pontos aqui. Ou aqui mesmo, que tem mais. Aqui dá pra ver que são 3 pontos que está aparecendo, mas tem mais pontos aqui. Tá? Como que a gente faz para contornar esse problema de pontos sobrepostos? Tá? Tem um parâmetro que a gente pode colocar em tá? Em um que a gente está buscando, que é na correlação, que é idade ou circunferência, tá? Então vou utilizar aqui em idade, tá? Que é o Jinter, tá? O Jinter é J-I-T-T-E-R, tá? Ele dá uma balançada nestes... Eu costumo dizer que ele dá uma balançada nesses valores, tá? Então Jinter, e aí eu coloco entre parênteses o parâmetro que é origem idade, né? Age, tá? E o resto segue normal. Olha o que ele vai fazer aqui, só para vocês verem. Então Ctrl Enter, ele deu uma espaçada entre esses valores aqui, ó. Então agora fica melhor de ver que tem mais pontos, né? Por isso que eu digo que ele dá uma balançada. Então aquele ponto que estava sobreposto aqui, deu uma balançada nesses pontos, agora eu posso ver que tem mais pontos, igual esses de baixo aqui, ó. Tá? Só para poder identificar. Tá bem, pessoal? Então vocês podem utilizar essa artimanha aqui que é o Jinter, tá? Além disso, tá? Eu posso fazer uma coisa bem legal, tá? Se a gente olhar o nosso conjunto aqui, a gente vai ver que a gente tem árvore 1, árvore 2, árvore 3, árvore 4 e árvore 5, tá? Então, digamos que tem os 5 tipos de árvore aqui, tá? Então, eu posso colorir, esses pontos se referem a 5 tipos de árvores, tá? Eles estão todos aqui dentro. E eu posso, na cor, que está vermelho, eu posso utilizar o tipo de árvore, tá? Então, cada tipo de árvore vai ficar colorido, com uma cor diferente. Então eu acho que isso é bem legal para se utilizar. Então aqui em call, o que eu vou passar como parâmetro, em vez de eu passar red, que está em cima, eu vou passar orange, cifrão, tree. Tá? Então eu estou passando a árvore, estou passando o tipo de árvore aqui, para cor. E aí se eu executar isso, olha só como ele vai ficar. Ele vai ficar todo colorido. Olha só, cada cor significa um tipo de árvore diferente, tá? E para saber a cor, vocês podem criar uma legenda que vocês já aprenderam ou olhar diretamente no conjunto de dados, tá? Os valores que tem. A gente tem que os mais próximos de 200. Se a gente olhar aqui o conjunto, o que a gente acha aqui? Mais próximos de 200 são os 4, né? 4 e 5 acho que são os mais próximos de 200. Tá bem, pessoal? Então vocês podem olhar pelo conjunto aqui também. Eu acho que assim fica bem interessante e bem legal de vocês apresentarem as informações, tá? Deixa eu, já que eu achei legal, né? Deixa eu setar lá para nossa área de trabalho, lá para o R básico, e eu já vou salvar, tá? Deixa eu só abrir para vocês aqui para mostrar. A gente não tem nada aqui de exemplo 5, né? Então eu vou salvar esses dois aqui, o JPEG e o PDF, como exemplo 5 e 5.5. Ctrl Enter, vou vir aqui e criou nossos dois gráficos de dispersão aqui. Então o PDF, tá? E o JPEG que vocês podem utilizar nas apresentações de vocês ou nos trabalhos acadêmicos, por exemplo, tá? Bem interessante, né? Deixa eu tirar aqui. Outra coisa bem legal que a gente pode fazer,
tá? A gente pode criar diversos gráficos de dispersão e colocar todos eles numa única tela, tá? Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou usar essa função par, tá? E vou passar como parâmetro mflow e as posições. Então eu quero duas linhas e três colunas, tá? Eu não vou entrar em detalhes sobre essas duas funções, mas vocês utilizando desse jeito aqui, tá? Vocês utilizam assim para dividir o conjunto de vocês, dividir a tela de vocês, tá? E aí cada pedacinho vai ir o gráfico que vocês gerarem, pela ordem que vocês estão gerando os gráficos, né? Uh, Aí vocês dão um help para aí, help mflow, para vocês verem a descrição dessas funções, tá? Então aqui eu estou passando o nosso primeiro plot, então plot origin age, e o que ele vai receber como no valor aqui, tá? Ele vai receber origin tree igual a 1, tá? Então ele vai pegar só as árvores do tipo 1. Então ele vai gerar um gráfico de dispersão entre a idade e a circunferência das árvores de tipo 1, tá? Eu poderia gerar um gráfico de dispersão, por exemplo, entre a idade da árvore de tipo 1 e da árvore de tipo 2, tá? Então, assim, as possibilidades são muitas para vocês trabalharem, tá? Então, eu estou fazendo a mesma coisa aqui. Como são 5 árvores, tá? Eu estou pegando aqui da árvore 1, estou fazendo a mesma coisa, só que eu estou trocando aqui, estou colocando a árvore 2, a mesma coisa, estou colocando a árvore 3, o mesmo plot colocando a árvore 4 e o mesmo plot colocando a árvore 5. Então, árvore 5 para a idade e árvore 5 para a circunferência, tá? Claro, eu só estou mudando o subtítulo aqui, colocando árvore 4, 5, 4, 3, 2 e 1, tá? E um último gráfico geral aqui, né? Que é aí pegando todos os tipos de árvore, que é aquele primeiro que a gente estava trabalhando, tá? Então deixa eu gerar esses gráficos aqui só para mostrar como fica para vocês, tá? Vou dar um Ctrl Enter aqui. Opa, deixa eu dividir aqui. Aqui, aqui. Olha só, ele vai jogando os plots um ao lado do outro. E aqui o caso mais geral, tá? Então aí vocês coloquem o nome da linha e da X e do Y, tá? Aqui eu coloquei o subtítulo, porque o título ia ficar muito grande aqui em cima, então vocês podem usar o subtítulo. Então, árvore 1, árvore 2, árvore 3. Aqui é só a relação, né? Claro, aqui eu não colori, não coloquei a reta, mas aí são todas as informações que vocês podem colocar, tá? E aqui é aquele primeiro que a gente estava trabalhando, que é o caso geral, que está todos os tipos de árvore. Tá bem, pessoal? Bem interessante, né? Dá para fazer bastante coisa com plot, tá? Isso aqui é só um exemplo bem básico para vocês, tá? Lembrando, a maioria daqueles parâmetros que a gente já trabalhou, nos outros vocês podem utilizar, tá? E aí vai da criatividade, da imaginação e principalmente da necessidade de vocês. Tá bem, pessoal? Bom, vou ficando por aqui para esse vídeo não ficar muito longo. Então já peço aí quem estiver acompanhando, estiver gostando, que curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações, compartilhem, convidem os colegas. E nos vemos num próximo vídeo, tá bem? Valeu!